Eu preciso confessar que eu tinha uma dificuldade quando eu ouvi a expressão de alegrar-se no Senhor, que eu deveria me alegrar no Senhor. O que seria isso? Eu cresci na igreja e eu vivenciei muitas experiências acerca do ensino religioso. Mas alegrar-se no Senhor era um negócio difícil de entender, porque para mim a alegria nesse sentido era algo que poderia ser produzida e obviamente não pode. Ou pelo menos não a alegria no Senhor, a alegria da salvação. Eu era muito legalista, eu preciso confessar isso para vocês também. E esse legalismo me levou a me distanciar daquilo que era a graça e de entender corretamente o que seria também a alegria ou a alegria da salvação. Porque para mim, se eu passasse um dia inteiro sem pecar, eu seria alegre, eu estaria feliz, eu sentiria a presença de Deus. E, obviamente, isso não acontecia. Primeiro, porque eu não conseguia passar um dia inteiro sem pecar. E, segundo, porque a minha percepção do pecado e das consequências do pecado eram muito erradas. E acabava que eu depositava a minha confiança no meu esforço de me aproximar do Senhor, quando, na verdade, é exatamente o contrário. Paulo, ele também dá essa ordem. E, em Filipenses, ele usa essa expressão alegria muitas vezes como um imperativo, alegrem-se 5 vezes, e como um substantivo, pelo menos outras 13 vezes. Então eu gostaria de ler o texto de Filipenses 3, 1 a 3, onde ele faz essa afirmação mais uma vez, e pensar acerca desse legalismo, ou o que seria alegrar-se no Senhor. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Paulo está afirmando que a alegria é algo que precisa estar baseada no Senhor. E ele fala que escrever mais uma vez isso era uma segurança para aqueles irmãos, porque ele está fazendo um contraste entre os cães, entre os maus obreiros, aqueles que eram da falsa circuncisão. Então, alegrar-se no Senhor era diferente da alegria que esses homens queriam produzir. Em outras palavras, esses falsos mestres, o que ele está chamando de cães, ofereciam uma alegria que estava firmada sobre bases completamente falsas. E quais eram essas falsas bases? É só voltarmos naquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Ele ora de longe, ele não tem nem coragem de virar os olhos para o céu, e ele vai batendo no peito, num sinal de tristeza, e vai dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Deus, olha para mim, por favor. Seja favorável a mim, apesar do meu pecado. Por outro lado, tem o fariseu orando, e ele olha para o céu e ele diz o seguinte: ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse fariseu. E Jesus, ele diz lá no texto, e orando de si para si. Porque essa oração, obviamente, não era para Deus, não chegava no céu de jeito nenhum. Porque as bases da alegria, ou as bases da oração, as bases da esperança desse fariseu estavam naquilo que ele podia fazer. Se baseavam na sua circuncisão, que era o símbolo de que ele pertencia ao povo de Deus, mas era um símbolo externo. Dentro do coração dele não estava circuncidado, enquanto o publicano, que era considerado um cão para o judeu, por ser um tipo de traidor, ele sim tinha o seu coração circuncidado, porque ele olhava para o Senhor, reconhecia o seu pecado e clamava graça. Então, a alegria no Senhor é exatamente o oposto daquilo que alguém pode se alegrar quando se alegra nos seus próprios esforços. Eu não posso me alegrar porque o meu trabalho me garante o sustento, porque quem me garante o sustento é Deus. Quem me dá a saúde para ter sustento, quem me deu a vida hoje, foi Deus. Eu não posso me alegrar no fato de eu ter uma família. Minha família
pode ir embora, eles podem ficar chateados com uma atitude minha, né? Eu posso falhar com eles, né? Ou eles podem falhar comigo. Então, isso é um grande erro, né? Paulo fala no versículo 3, nós é que somos a circuncisão, ou aqueles que adoram em espírito e em verdade são os que pertencem ao povo de Deus e não aqueles que fazem e confiam naquilo que fazem. Tá? Paulo diz claramente que eles não deveriam se alegrar na lei. Existia um pessoal que queria fazer com que os gentios, ou os filipenses no caso, cumprissem a lei e se circuncidassem. São os judaizantes, você pode ler mais sobre isso em Atos 15. Mas Paulo está falando exatamente para que eles não sigam os ensinos desses homens, que a alegria real não está baseada nisso. Tá? O legalista que vivia em mim, ele foi morto quando eu entendi que jamais seria por causa do meu serviço ou do meu esforço contra o pecado, mas porque Cristo morreu na cruz pelo meu pecado. Foi Ele quem pagou o preço e não eu. Jamais eu conseguiria pagar, né, o sacrifício que Ele fez na cruz, ou pagar ainda a pena pelo meu pecado. Jamais poderia fazer isso. Então, o meu convite hoje para você é o mesmo convite de Paulo, para você se alegrar no Senhor, mas você não se alegrar em bases falsas. Tá? Lembre-se de que não é por causa do batismo, não é porque você deu o dízimo, não é porque você não falou palavrão hoje, não é porque você nunca traiu sua esposa ou seu marido, não são coisas desse tipo. Né? Imagina nesse tempo de quarentena se fosse por causa do batismo. Né? Muitas pessoas não foram batizadas porque não conseguimos nos reunir, não podemos nos reunir como igreja. Alguns, inclusive, se converteram no leito de morte, eu creio dessa forma. O que fazer dessas pessoas? Elas poderiam se alegrar, né, se fosse nessa falsa base do batismo, ou então da ceia. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito se pode ou se não pode, eu sei que muitos não estão realizando a ceia, como também foi uma decisão da nossa igreja de não realizar. Então, tem pessoas ainda que pensam que é por causa do batismo que se recebe na infância, ou no caso dos evangélicos, da apresentação na igreja. Imagina se fosse depender disso. Não podemos apresentar crianças nas igrejas. Eu mesmo, meu filho está para nascer e nós já decidimos que não tão cedo ele poderá participar dos cultos por risco, né, de pegar a epidemia, né, o coronavírus. Então, não podemos e não devemos nos alegrar nessas coisas ou colocar a nossa confiança nessas coisas, mas alegrar no Senhor, tão somente no Senhor. Pela graça de Deus, e glória a Deus de verdade sobre isso, não são essas coisas que garantem a salvação e não é nisso que você deve firmar a sua alegria. Fica aqui então o meu desafio para você, como de Paulo, não obedeça aos cães. Não obedeça aos falsos mestres que querem dizer que se você cumprir uma série de regras, você será salvo e Deus vai se alegrar com você. Não, a alegria dele também não está baseada nisso. A alegria dele está baseada no seu amor. E tão somente no seu amor. E você pode se alegrar por isso, porque Deus te ama. Deus te ama e você tem um encontro marcado com Ele, se assim você desejar. Tá bom? Que Deus te abençoe e te encha da alegria dele. Um grande abraço.